Boa noite a todos. Me chamo Roberto Almeida Santos e o que estará sendo contado a todos os ouvintes deste canal é algo que aconteceu comigo e minha família em meados de 2013. A pequena cidade que nasci e cresci sempre foi, de certa forma, afamada por crenças, lendas e avistamentos de criaturas estranhas. Por estas bandas sempre se ouviu conversas estranhas de pessoas que relatam que andavam por ruas escuras e foram surpreendidas por um homem bastante estranho. Todas que tiveram seu caminho cruzado com o caminho deste homem relatam que ele sempre as parava para pedir fogo, pois carregava em sua boca um charuto apagado. E sempre no momento em que o isqueiro era riscado e a chama acendia, quando ele aproximava o fogo de seu rosto, era possível ver a sua face completamente degenerada e mesmo boa parte de seus dentes se encontrando completamente quebrados, acabavam se destacando na noite por serem reluzentes como ouro. Muitos que viram este ser acreditam que seus dentes eram de ouro puro. Eu também poderia falar sobre os desafortunados que cruzaram pelas matas com um ser muito grande e que muitos o chamam de Mapinguari, mas estas são outras evidências. Vou tentar resumir todo o acontecimento. Eu e minha família morávamos um pouco retirado de uma pequena vila rural. Pela frente da minha casa passava uma estradinha tomada por matos, e por este motivo mais parecia um carreiro. Esta estrada era bastante conhecida, pois além dela acabar em meio a uma densa mata, no final da rua existia uma única casa, a nossa. Muitos o chamavam de Estrada Santos, devido ao sobrenome da minha família, enquanto outros a chamavam de Estrada Velha, apesar das falácias que muitos espalhavam sobre o lugar que morávamos ser amaldiçoado. Nunca tivemos nenhum tipo de surpresa desagradável. Todo o ocorrido aconteceu durante a quaresma, no ano de 2013. Lembro-me de meu pai chegar em casa depois de um dia bastante exaustivo de trabalho. Então, depois de alguns minutos, ele estava na janela de casa, olhando em direção à mata. Em sua mão ele segurava uma xícara de café fresco, pois minha mãe sempre o esperava, com a mesa posta. Mas naquele fim de tarde, meu pai por um momento foi interrompido de continuar tomando seu café. Tão logo ele colocou a xícara sobre a mesa, ele pediu para ficarmos dentro de casa. Então caminhou em direção à porta e, depois de sair para fora, foi em direção aos fundos de nossa casa. Como toda nossa casa era de madeira, eu conseguia ouvir bem baixo o que parecia ser resmungos de meu pai conversando com alguém. Então, passado alguns segundos, tão logo ele retornou, ele pediu para minha mãe ir aos fundos de nossa casa e levar junto com ela pão e café.
pois lá atrás tinha um homem de idade bastante avançada e ele estava com muita fome. Minha mãe nunca se importou em dividir o alimento que era colocado dentro de nossa casa. Então ela fez como meu pai pediu. Tão logo aquele senhor se alimentou, ele agradeceu e se embrenhou na mata. Seguido daquele dia, este senhor vinha todo fim de tarde e minha mãe o alimentava. Mas algo parecia incomodar meu pai, pois ele passava horas e horas olhando pela janela. Parecia que ele tentava encontrar alguma coisa em meio àquela densa mata. Foi então que, em um fim de tarde, meu pai já se encontrava em casa e parecia um tanto preocupado. Ele estava encostado na soleira da janela e olhava para fora. Foi então que ele falou para minha mãe preparar alguns pães e colocar um pouco de café em uma garrafa. Tão logo minha mãe fez isso e o entregou tudo o que pediu. Ele foi até os fundos de nossa casa e lá de dentro eu e minha mãe conseguíamos ouvir meu pai falando para aquele senhor não tornar a aparecer por aquelas terras, pois se ele retornasse a ser visto próximo à nossa casa, meu pai soltaria os cachorros sobre ele. Foi então que, neste momento, minha mãe passou a ficar muito preocupada e resolveu sair para fora. E eu fui junto. Não precisou nem nos aproximar para ver aquele senhor amassando os pães que meu pai lhe deu. Depois disso, ele derramou todo o café sobre os pés de meu pai. Por alguns segundos, todos ficamos em silêncio. Então, mesmo estando de cabeça baixada, aquele senhor começou a sussurrar: "Você não sabe com quem se meteu. Eu vago por essas matas há muito tempo. Não preciso de suas esmolas. Antes você e sua família tivessem deixado eu somente passar por aqui. Mas agora, o que é de vocês está guardado." Tão logo eu ouvi aquele senhor falar isso, fomos todos surpreendidos. Aquele senhor saiu correndo pela mata, de uma forma que parecia um jovem da minha idade. Então ele sumiu em meio à mata. Depois disso, meu pai pediu para que fôssemos para dentro de casa. Tão logo ele trancou a porta, minha mãe o perguntou o que havia acontecido e por que aquele senhor falou tudo aquilo. Meu pai me olhava e olhava para minha mãe, mas não falava nada. E assim foi até a hora que fomos todos dormir. Tão logo me deitei, ouvi o que parecia ser cochichos no quarto de meus pais. Então me levantei bem lentamente, pé por pé, e caminhei até a porta de meu quarto. De lá eu conseguia ouvir o meu pai explicando para minha mãe sobre o ocorrido. Ele falava para ela que já vinha observando a mata ao redor de nossa casa há um bom tempo. E tão logo ele entregou a refeição àquele homem, passado algumas horas, ele conseguiu ver uma criatura negra que andava próxima à mata que tinha ao redor da nossa casa. Também ouvi a minha mãe o perguntando que criatura ele acreditava que fosse esta. Então, quando ouvi o que ele pronunciou, senti um frio que me tomou e gelou todos os ossos do meu corpo. Ele falou que o que viu correndo pela mata próximo à nossa casa era um lobisomem. Então, depois disso, retornei para o meu quarto.
Aquela noite não foi fácil. Eu passei acordado, pensando e imaginando em tudo que eu vi. Muitos fins de tarde se passaram e aquele senhor não foi mais visto próximo à nossa casa. Conforme o tempo foi se passando, tudo isso foi ficando para trás. Foi esquecido.